Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Eu vou deixar num comentário fixado aí um vídeo que o Coruja fez, né? O título é O Masculino, o Feminino e a Natureza, onde ele explica, né, o que de fato representa o feminino na natureza, né? É um vídeo assim que é uma aula magna, assim, uma obra-prima, assim, algo realmente aí para ficar em todos os repartimentos da história aí da nossa comunidade, né? Um vídeo aí de mais de 50 minutos, assim, que é incrível, incrível mesmo, assim, vale a pena demais. É algo assim que agrega de maneira imensurável, tá? Eu vou deixar no comentário fixado então, e aqueles que não conhecem o trabalho do Coruja, fica o convite já aí, já aproveitem e se inscrevam, né, no canal dele. Hoje vamos falar um pouco aí sobre esse gap, né, essa lacuna temporal que teve desde os escritos aí do Nessarran Alita, ali dos idos de 2005 a 2008 até os dias de hoje, o que mudou ali, né? E como que algumas situações ali que ele descreve ainda vocês vão enxergar de maneira eterna aí na natureza feminina, mas também como que outras ali eu entendo quando eu vejo algumas críticas, quando fala que o Nessa ali é um gênio e tudo mais, etc. Mas as coisas mudaram muito, tá um pouco defasado, hoje não dá nem para estar nesse jogo de relacionamentos mais. Eu entendo que essas críticas são válidas sim, só que elas são críticas de acordo com alguns cortes que você faz nas obras nessa Ralita. Nessa Ralita, para quem não sabe, tá? É o pseudônimo aí de um dos maiores contribuintes, maiores escritores aí da nossa comunidade. O público dele, obviamente, são os homens, né? E ele escreveu aí as obras dele acerca do profano do feminino, sobre a natureza da mulher, né, de como lidar com elas, a natureza delas, ali entre 2005 e 2008. E isso aí espalhou na época no Orkut, nos fóruns da Real, e foi como se fosse uma espécie de bíblia do homem ali. Ele é muito reverenciado de maneira justa por toda a comunidade até hoje, é um tanto quanto obrigatório ler nessa Halita, tal como o Rolo Tomás também, né, do Rational Mail, que é a obra do Rolo Tomás, mas o Nessa Halita é um brasileiro, né, pouquíssimas pessoas sabem quem de fato é o Nessa Halita, a maioria dos comentários que vocês vão ver na internet falando de quem ele é mentira, tá, não é o cara que falam que é, então não vou nem citar nomes aqui, também não quero ficar entrando em especulação aí, tá? Não vou dar uma de eu não gosto de fofoca, porque tem uns momentos aqui de fazer alguma fofoca, mas esse tipo de coisa aí envolve exposição, aí não cabe aqui a ficar esse tipo de especulação, tá? Mas se vocês verem falando quem é um tal cara lá, não é, tá? Isso eu posso garantir pra vocês. Mas o que importa é a obra do sujeito, tá? Assim, a obra do Nessa Halita, eu já fiz vídeo recomendando ela em, sei lá, uns 20 vídeos pelo menos aqui do meu canal eu já falei sobre ela, pra mais até, uns 20, 30 vídeos tranquilamente. E todos os produtores sempre acabam recomendando ele, tá? Então assim, Nessa Halita, quando ele dizia que algumas situações ali onde você vai viver, você vai passar com alguma mulher, de convidar para jantar, a questão das ligações do telefone, né? Era um mundo muito mais analógico, né? Aquela segunda metade dos anos 2000, ela é muito nostálgica para todo mundo que é da geração Y, assim como eu, que eu sei que a maioria dos inscritos aqui do canal, que tem entre 20 e 40 anos. Então, assim, aquela segunda metade da geração, a segunda metade dos anos 2000 ali, é algo assim que o pessoal, na época ninguém achou que ia ser algo que ia ser tão relembrado, né? Ainda havia uma ode aos anos 80 e 90 muito grande, mas hoje todo mundo sente falta daquela época que não existia smartphone, que a internet era limitada ao desktop que você tinha na sua casa, né? Os Pentium 4 da vida, internet ADSL chegando no Brasil, $1 baixo, então MSN Orkut, né, que era a duplinha imbatível, baixar música no casar e ainda tinha um público forte nas lan houses, CS, etc. Eu já fiz vídeo falando sobre essa nostalgia aí de como nós chegamos até o OnlyFans, né? Só que muito do que o Nessarran Alita fala ali, e eu entendo essas críticas construtivas aí que existem em torno dele, que a obra dele estaria um pouco defasada, mas o pessoal que fala isso também tem que ver que você, por exemplo, você abre a segunda obra eu vou deixar no link fixado aí junto com o vídeo do Coruja, um download para as obras dele gratuitamente, que são todas gratuitas, tá? Quando você vê, por exemplo, o Profano Feminino, você vai ver ali críticas muito incisivas ali à biologia da mulher. E como nós homens somos tontos pra caramba, como que a gente nasceu por servir elas, né? Muito que você vê o Alita falando ali, né, é usado pelos maiores produtores de todos os tempos, né? O Raccoon, Coruja, né, o próprio Kodama, você vai ver o Tiozão, você vai ver os caras falando ali, o Dom Sandro também,
muito do que o cara do que o Alita fala ali, você vai ver esses caras aí falando na natureza das mulheres. Então, assim, não tem muito o que criticar como um todo, assim, alguns pedaços. E esses pedaços eu quero trazer aqui, né, que são coisas que dificilmente muitos caras vão viver hoje, né, principalmente a molecada mais nova aí que nasceu de 98, 2000 pra frente aí, né, são situações que hoje, nessa geração de procedimento estético, digital influencer, de store de Instagram, de blogueiragem, né, esse tipo de coisa aí são situações que os caras não vão viver, né. Então, assim, essa questão de direct de mulher mesmo, por exemplo, isso aí no Orkut, no MSN, por mais que você tinha mulher lá que tava com a janelinha apitando, conversando com um monte de cara ao mesmo tempo, você nem se compara com a questão do direct hoje. Porque MSN você tinha que pedir o MSN de uma guria, aceitar ela e tudo mais. Geralmente você já teve algum contato antes, hoje não. Hoje, assim, o dinamismo por trás de uma rede social igual o Instagram hoje, assim, é uma dopamina tão violenta no cérebro das mulheres, assim, que o primeiro vídeo do meu canal fala, né, dos efeitos, que é muito parecido com o que a pornografia foi em alta velocidade foi para os homens, é o Instagram para as mulheres. É muita dopamina de validação de ego o tempo todo. E eu vou fazer um vídeo parte 2 falando sobre a sede dos homens ser infinita, que é algo assim, tem duas coisas assim que são infinitas, imparáveis e crescentes de maneira exponencial do mundo. Que é a manginice masculina, a sede dos homens de estar o tempo todo querendo uma mulher, e a maioria vai fracassar miseravelmente, só vai sobrar o resto do resto, né? E como nada é mais desejado do que mulheres belas, jovens, atraentes por aí. Então isso aí, vou preparar uma parte 2 disso aí em breve. Mas retomando aqui sobre essa questão de muitas situações que o Alita falava lá não está sendo possível viver hoje, foi a partir dos anos 2010 que essas situações foram minando, né? Então, por exemplo, ela é perfeitamente possível em 2007, 2008, 2009, 2005, né? Você ter contato com mulheres e conversar, aquela coisa de vara à noite conversando no MSN, e bate os gostos, afinidades, os filmes que você vê, a série, música, etc. Né? E aí você entrava naqueles joguinhos lá e você identificava aquela coisa do puxa e afasta, né? Aquela coisa de sair, da mulher te enrolar, e às vezes dava certo, né? Muitos caras aí conseguiam ficar com mulheres de um nível que hoje essas mulheres nem olham, nem seguem esses caras de volta em redes sociais, era muito mais democrático, né? Os shads, por exemplo, nos anos 2000, isso eu vivi com meus próprios olhos, né? Não tinham que baixar tanto o nível, o cara não tinha que ficar indo atrás de mediana ou algo do tipo, né? Por quê? Porque as mulheres bonitas da cidade dele, principalmente cidades médias do Brasil aí, nas capitais também, cidade pequena então nem se fala, né? Elas não tinham acesso a caras com perfil verificado, por exemplo, né? Aqui no canal no começo, quando eu falei que é muito comum, principalmente para vocês que são, para quem para vocês não, que tem muito inscrito aqui meu que é de capital, óbvio, né? Mas para os inscritos que moram em cidade aí de 100, 200 mil para baixo, tá? As meninas mais bonitas da cidade de vocês com certeza já ficaram com algum jogador de futebol famoso, cantor principalmente, que vai fazer show nessas cidades médias aí, em exposição, etc. Né? Esses caras, muitas vezes, essas gurias vão estar ali nos camarotes, ali nos backstage, enfim, né? O mais perto ali possível dos DJs destacados, cantores, etc. Então, assim, no começo teve que até cara falou, pô, Trunks, você tá exagerando, isso é uma realidade de 1%, 2%, né? Aí depois, conforme foi progredindo os conteúdos aqui no canal, começou a surgir muito cara comentando, que conhece que a amiga dele de colégio, ou a prima, ou enfim, aquela guria de uma cidade de 30 mil habitantes no interior de Minas e Santa Catarina, né? Acabou ficando com um cara lá famoso e etc. Isso é muito comum, tá? Muito comum hoje em dia, porque assim, a hipergamia no Brasil já tá 98,2, 99,1, assim, no sentido não de que os outros não tem 98% de incel no Brasil, mas que tem acesso muito fácil às mulheres, entendeu? Que não tem que ficar conversando horas, madrugadas adentro e ter que negociar atração ou algo do tipo, tá? Coisa assim em termos de pump and dump, etc. O leitado e ghost tá bem muito restrito mesmo. O Brasil tá parecendo virando cada vez mais uma Índia aqui, né? E a manjinice dos homens superada a Índia não tem como. O indiano é insuperável nisso aí. Mas aí quando eu fiz o vídeo da Elite Paulistana ali, o pessoal entendeu que aquele vídeo ali, né? No começo parecia um tanto quanto exagerado, tá falando uma realidade que 99% das pessoas não vivem diretamente, mas aí conforme o vídeo foi desenrolando, o pessoal viu que aquilo lá na verdade é um vídeo de mimetismo, né? O que é o mimetismo? É de tentar ficar copiando, né, aquele estilo de vida. Como é que uma influência que começa lá na Elite Paulistana vai chegar ali na menina que mora no interior da Paraíba, né?
o ângulo da foto, o esmalte que ela usa, o tipo do cabelo, né, a legenda do Instagram, da fotinho. Então, assim, no Brasil hoje você tem um monte de mulher, né, que todas elas, por mais que a autoestima delas lá dentro é baixa, por conta que só a validação do chat que importa pra elas, mas pra sociedade elas parecem que tem o ego na lua, né, muita guria aí nota 4, nota 3 que pensa que são deusas, né, e como elas não acham quase nenhum cara bonito, né, mesmo que elas sejam feias ou algo do tipo, mas enfim, elas não acham quase nenhum cara bonito, aí elas ficam esperando, assim, caras inatingíveis, né, como se a gente tivesse, sabe, numa Califórnia, num Massachusetts, numa Suíça, né? Então elas não têm noção que vive num Brasilzão, né? Cheio de homem feio e pobre, de manjinha ainda por cima, né? Então, assim, a coisa é bem periclitante aqui no Brasil, né? No que tange a isso. Só que acaba que esse tipo de situação aí, os caras medianos aí, né, eles não têm nem noção do que é isso mais. Do que é sair com uma guria mais bonitinha. Esses caras estão tendo assim que pegar restão de Tinder, de Badoo, às vezes numa balada, num barzinho de escola algo melhor, ou numa situação aí, para quem tá no meio universitário, ainda assim consegue coisa boa, porque ali todo mundo é meio quebrado, então assim, daí acaba que nessas festas cervejadas ainda consegue descolar alguma coisinha, mas depende do curso também, né? Se for um curso um pouco mais requintado, igual medicina aí já é bem nichado, eles vivem na bolha deles ali. Conheço bem essa bolha de média aí, então assim, e alguns amigos aí também, a gente sabe que isso aí tudo tem prazo de validade, né? Eu que não sou da área, por exemplo, aí já fiquei com algumas gurias de média, já cheguei para quase namorar duas delas e tem que saber que tem prazo de validade, tá? Então assim, uma outra coisa que o brasileiro não entende, o brasileiro quando ele fica com uma guria mais bonita, né? Isso aí daí os caras não veem quando essa Ranlita já falava, né? Que quando você tem que entrar desapaixonado já sabendo que ela não é sua. Quanto antes você entender que tá só na sua vez, que não tem como segurar a mulher moderna, né? Que mulher bonita, que ganha dinheiro delas, elas vão praticar eugenia a níveis assim estratosféricos, né? O Coruja bate nessa tecla o tempo todo falando, né? A natureza é fútil, se elas não têm mais o aparato estatal, né? Ou não precisa de marido para sustentar, e eu já tô falando isso aí, o Teus tá falando isso aí, né? A Epifania já falou isso aí, elas vão só mirar lá em cima. Então os caras não entendem. O problema do brasileiro é que ele apaixona, né? Lógico que quando você tá ficando com uma mulher muito bonita, você pode ser red pilado, black pilado, que for ter horas de racun, Don Sandro, etc. A beleza feminina inebria mesmo o sujeito, entendeu? Você pode ter o QI que for, é complicado que fica diante de uma mulher muito bonita, né? Só que se, sabe, uma coisa é você ali paralisar por alguns segundos com a beleza, gostar de ficar e tal, né? Enfim, apreciar a companhia. Outra coisa é declaração e textão, né, e morar junto, e querer ficar vendo todo dia, não ficar dormindo e acordando junto pra criar apego, que depois você vai se ferrar porque ela vai te trocar. Isso é que os caras não entendem, entendeu? Então, assim, a parte do que envolve frações de segunda e biológica, não tem como mudar isso, não existe red pill pra isso, entendeu? Não tem como. Você tá na academia, você pode estar ouvindo o Coruja, o Raccoon, que for. Se aparecer uma mulher maravilhosa ali do seu lado, você vai olhar, você vai ficar incomodado, vai ser igual um dardo que atinge você, igual o meu amigo Guilherme Viking fala. É uma coisa assim que não tá no seu controle. Agora, o apaixonamento, a cultura romântica, né? Achar que mulher gosta de cara bonzinho, de carinho, essas coisas que elas falam que gostam, mas na verdade não gostam, né? O negócio é muito mais dark, muito mais profano do que vendem pra gente. Aí o erro tá no apaixonamento. O erro tá querendo agradar e achar que vai ser sua, etc. E, enfim, né? Ficar fazendo plano. Aí você dançou, amigo. E isso o Alita, assim, ele fala nas 7 obras dele, que o homem apaixonado é um homem miserável. Então, assim, ele fala isso aí, e os caras até hoje, nas oportunidades que eles têm, que são mais escassas, eles não entendem, né? Então, assim, você teve essa lacuna de 2005, 2008 até 2021, 2022, nós temos hoje de 13 anos, que o smartphone, essa rede social, sobretudo o Instagram, ele veio e devastou com muita coisa, né? Os chats aí estão tendo que baixar o nível, né? Mulheres medianas e bonitinhas de cidade, e as bonitas principalmente, as Stacy de cidade do interior, têm acesso a cara aí, aos blue check, né? Os perfil verificado, os famosão, né? Isso aí é algo inimaginável na época do Orkut, não tinha nem como uma mulher chegar perto de um cara desse, né? Cada vez mais homens aí sendo prêmio de consolação depois que elas passam dos 30, né? Uma disparada de número de incel no ocidente inteiro. Nos Estados Unidos você tinha 8% de homens virgens até 2008, né? Hoje você tem o último dado que tem de 2018 a 2019 é de 27%, então multiplicou por 3,5 aí praticamente, quase 4 vezes, né? Então você tem para quase um a cada 4 ou 3, quase um a cada 3 homens, né, nos Estados Unidos, na verdade, hoje entre 18 e 30 anos, né, nunca teve relação nenhuma com mulher.
Por quê? Porque a mulherada ganha dinheiro delas, elas usam rede social, acesso a caras do topo, elas não vão baixar o nível, entendeu? Não vão baixar o nível. Isso que o Brasil é um país pobre, né? Aqui ainda rola muita transação negociada, casamento para ter um beta provedor para pagar financiamento imobiliário e por aí vai. Mas você entrou na classe média alta para cima, meu irmão, esquece. Esquece, né? Por isso que ambiente de academia, se observar, eu posso fazer um paralelo do que era academia em 2008 do que era academia em 2022, né? Em 2008 você conseguia ali, obviamente, desde que você tivesse uma aparência minimamente aceitável ali, fosse um mediano, um chá de light para cima ali, você conseguiria ali conversar com qualquer mulher numa boa, trocar MSN e tudo mais. Não tô falando que você conseguiria ficar com qualquer uma, mas era muito mais aberto, né? O tipo de ambiente, embalada e etc. Né? Hoje em dia, cara, é o tempo delas no celular ali, puxando o ferro delas e se elas não der sinal, não vier atrás, já falei que hoje em dia, hoje tem detalhe, né? O detalhe mais, detalhe não, né? É algo mais importante de tudo nessa lacuna aí de 2008 a 2022, o tanto de lei misândrica que vieram na cabeça dos homens. Então hoje tem que tomar muito mais cuidado, hoje todo mundo filma tudo, hoje tem print, hoje tem cancelamento, né? Fiz um vídeo falando já da importância do silêncio. Então hoje, além da hipergamia estar na lua, você tem um monte de dispositivo artifício que ferra o homem se ele der pisar em falso, pisar errado. Então hoje a minha recomendação aí para quem é solteiro e já decidiu que não vai casar, não vai ter filho, não vai morar junto, vai viver de relações casuais ou GPzismo ou monogamias temporárias, cada um morando na tua casa e vendo ali final de semana, ou no máximo 3 vezes por semana, né? Que é o meu caso, né? Eu tô nessa aí, misturando tudo isso aí, também já decidi isso aí. É só ir atrás das mulheres que dão um sinal claro para vocês. E ainda assim você vai ter mulher que vai dar sinal claro e vai te fazer de tonto. Não tem o que fazer. Vida de solteiro aí segue pra dar risada, ronque-pio, segue pra próxima, né? E, enfim, é o que eu tô falando, obviamente, pros caras que não vão entrar pro celibato nem nada, né? O que é muito difícil, né? Eu não me vejo, por exemplo, nos próximos 10 anos, qualquer tentativa de celibato. Respeito quem tá e tá igual o Corujo, o Davi aí, tem todo o meu respeito e admiração, mas isso vai dar personalidade e individualidade de cada um, né? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né? Um monte de situações que o Alita fala, de fato, eu entendo essa crítica da defasagem. Homens não vão mais trocar telefone com mulheres, não vai ter mais cineminha de cara nota 7 com mulher nota 7, porque a mulher nota 7 vai estar saindo com os caras nota 9,5, 9, né? O cara nota 7 ele vai ter que baixar a régua ali, vai ter que entrar nos submundo do Tinder ou dar sorte em ambientes ali de cervejada da vida, universitário, etc. Tá? A coisa está muito mais difícil hoje em dia, sim, né? Ou o mundo das balzacas aí, um monte de situações ali, de conversas ali, né? Não vai ter, porque a mulher não vai responder na velocidade que ela respondia, por exemplo, em 2009, 2010. Hoje tem mulher aí que é igual antibiótico, responde só de 12 em 12 horas, né? Então não tem muito o que fazer, tá? Por quê? Porque ela tem um monte de cara no direct dela, tem um monte de coisa interessante pra fazer, tá? Isso que eu não tô nem falando de mulher giga, Stacy, nota 9, aquelas deusas de Instagram. Tô falando de mulher ali, nota 6, 6,5, sabe? As bonitinhas ali, né? Então, assim, essas aí também estão direct lotado, não tem como competir hoje qualquer shed aí, né? A não ser que for um ator global ou algo do tipo, um cara que é muito shed, muito famoso, mas qualquer shed de anônimo, entre aspas aí, mesmo que seja de uma cidade onde todo mundo conhece ele vai ter ainda menos opções que uma mulher nota 7, isso não tem como, a sede masculina é muito, 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 muito infinita mesmo, né? Então, assim, extraiam aquilo de bom do Alita para comportamento humano, né? Para observar ambiente de trabalho, se você trabalha com mulher, tudo mais, que é muito interessante para você ver algumas coisas de como a sua mãe trata seu pai, da tua irmã, prima, etc. Mas para observar a sociedade, entender mesmo, né? Porque o Alita ele vai muito a fundo na psique feminina, vai muito um pouco na linha de, muito não, um pouco não, ele vai muito na linha de Jung também, né? De Schopenhauer, né? Ele cita muito Schopenhauer nas obras dele. Muitas situações o qual a Alita fala de encontrinho aí e tudo mais não vai acontecer, ou quando acontecer vai ser com mulheres de nível mais baixo, ou só vai acontecer com mulheres bonitas se você tiver uma aparência muito boa, ou uma posição ou um status de muito dinheiro, que aqui no Brasil ainda conta muito por ser um país de terceiro mundo, mas assim, não adianta, tá? Os anos 2010 mudaram toda a dinâmica mesmo, tá? Não vai ter não, sabe, tudo inflacionou desde a nossa moeda ter perdido o poder de compra, não foi só o dólar não, mas também o mercado de relacionamentos e assim, observar, a recomendação que eu dou, repito, só ir atrás de mulheres que dão sinal, porque a maioria, não adianta você ver uma mulher muito gata, você conhecer ela no dia a dia e tal, ela pode até ter sido simpática com você e tal, acontece, sei lá, e seguir a guria no Instagram, ela nem te segue de volta, entendeu?
E ainda tem a cara de pau de um dia, se você for blue pillzão, ainda falar pra ela, você nem me seguiu. Eu não vi, sou muito ocupada, né? Daí dá uma de correria, né? As gurias ficam o dia inteiro no celular e falam que tá na correria, né? É correria brasileira. Falou que fala que tá na correria, você já sai correndo, né? Brasileiro adora falar que tá na correria. Correria é ficar vendo zapianismo, ficar vendo vida perfeita de Instagram e pagar boleto lotérico. Isso que é correria de brasileiro. Então, assim, tomem muito cuidado, tá? Com tudo, todo o aparato de leis, todo o aparato financeiro, tá? Que hoje em dia, aí, para quem foi brincar de casinha, o fumo depois entra seco, tá? Sem beijinho na boca. E também com a questão do dano psicológico, né? Que é o que mais esse Harita falava nas obras dele, né? Até porque, como eu disse, não havia tantas leis misândricas na época. Mas o Alita batia muito nessa tecla de como um homem apaixonado, como um homem apegado, ele se destrói psicologicamente. Então, assim, não se apaixone, resistam aos encantos, à neotenia, à feminilidade, caso você se envolva com uma mulher bonita, acima da média, né? Porque vai passar, ela é melhor que você enjoe dela do que o contrário, né? E assim, segue a vida. A vida de solteiro hoje isso aí, é relação líquida mesmo, não tem que ficar romantizando nem nada, porque assim, a não ser que você queira ser como diz o Coruja, ser uma formiga operária da rainha aí, de ficar trabalhando que nem um louco aí para manter casa boa em condomínio, e viagem internacional, e depois futuramente filho e etc. Para quem sabe um dia ainda talvez perder tudo isso aí, porque o negócio realmente tá sinistro, meus amigos. Um forte abraço a todos.